eu conheci o Batista, nos encontramos uma vez na casa dele mesmo. Não, duas vezes, parece. Duas ou uma vez na casa dele. Eu conheço a mãe dele. Conheço a mãe do Batista, já me tirou sangue, trabalha no posto médico. Eu conheço os irmãos dele, conheço os primos dele. Eu cortava cabelo na barbearia deles. Nunda, quais são os seus planos para o futuro? Quais são os planos para o futuro? Você pretende no futuro morar no Brasil, Portugal, ficar em Angola? Onde você vai, mano? É, mano, eu não sei. Eu quero ir no Brasil. Isso não se pergunta. Eu quero ir no Brasil, mano. Vou fazer aqui em Angola. Vou fazer aqui em Angola, essa porra. Angola mata a pessoa, mano. Não assim, né? Que tipo, vão te buscar em casa com facada, não. Você vai morrer com o pensamento. A Angola dá raiva. A pessoa não cresce economicamente, entendeu? O empecilho aqui em Angola está em todos os níveis. Começando mesmo nos próprios empresários, que existe aí uma conexão fechada entre eles, que acabam banindo todo indivíduo que não dance as suas próprias músicas. Fora alguns pessoas que, inevitavelmente, se você começar a empreender, você vai ter que se esbarrar com ele em alguma parte do teu projeto que não facilitam a vida da pessoa, entendeu? Fora o excesso de burocracia. Quase nada funciona. Até para você ter para você ter uma terra, né? Você comprar um espaço, ter a terra e construir, você gasta mais do que comprar a própria terra. Então, existe uma necessidade urgente de Angola crescer e do jeito que eu olho as coisas tão analiticamente, eu não consigo ver um futuro daqui a 5 anos, por exemplo, da Angola melhorar. Nem que mudarem de regime. O governo atualmente está a fazer esforço para isso melhorar. É aquilo que eu disse no princípio do vídeo, né? Que devemos apostar ainda nos empresários brasileiros, na classe empresarial brasileira, entendeu? Então, existe essa necessidade urgente. Pessoal, só um minuto, vou meter meu telefone no modo poupança de energia. Há uma necessidade da gente. Tem um cara chamado MPLA me seguiu. Eu não sei se eu postei que retoque em. Epa. Vamos deixar tudo no mão de Deus. Então é isso. Existe uma necessidade urgente da Angola crescer. E do jeito que eu olho as coisas tão analiticamente, nos próximos 5 anos não. Não, você deveria cursar história, você seria um bom professor. Exatamente, eu poderia. Inclusive eu me inscrevi no curso de Relações Internacionais, é onde tem um pacote completo, né? Assuntos que têm a ver com o país, assuntos que têm a ver com a história, assuntos que têm a ver com as relações internacionais. É um pacote completo, sabes? É um pacote completo. Só que os indivíduos não querem abrir esse curso, entendeu? Anularam, dizendo que tem pouco pessoal. Seria o pacote completo, talvez o mestrado. Você vai ter um grande futuro aqui no Brasil. Exatamente, eu acho isso também. Também eu acho isso. Vou ter mesmo. Batista Miranda, o que você acha dele? Assunto polêmico, assunto polêmico. Mas porque Nunda gosta de se procurar problema, vai mesmo falar. É assim, pessoal. Batista Miranda. Batista Miranda é um angolano que está no Brasil e que realmente cresceu muito como é que eu vou dizer? Nos últimos anos. O que eu acho dele? É um bom influenciador. Ele soube se reinventar e aproveitou o boom que era a pandemia e juntou o útil ao agradável, que era o seu talento, né, de comédia e tudo mais, e ascendeu. E querendo ou não, a comunidade, principalmente dos youtubers, saiu a ganhar. Entendeu? A comunidade dos youtubers saiu a ganhar. Deixou a desejar muito quando ele foi para o Brasil e permitiu que a comédia falasse mais alto do que a transferência de informação. Está a entender? Deixou muito a desejar. Muitos angolanos criticaram publicamente, que eu achei desnecessário, mas é só que ele também ignorava muitas ligações, ignorava mensagem e tudo mais, então era difícil se contactar com ele. Até aos dias atuais tornou-se muito mais difícil contactar com ele. Mas, voltando aqui no ponto, ele confundiu, né, o tom de comédia com a responsabilidade de ser uma imagem, mesmo não querendo, de um país que é multicultural e que tem uma imagem muito ruim lá fora. Então, ele tinha que ter mais essa responsabilidade lá no princípio. Estou a falar na questão toda do princípio. Ele tinha que ter mais responsabilidade na transferência de informação sobre Angola e tinha que ter mais cuidado, principalmente ao responder às pessoas que o criticavam.
Em vez de rebater e tentar criar polêmica, ele deveria aprender, calar-se e blá blá blá. Mas o tempo foi muito mais sábio e graças a Deus ele evoluiu junto com o tempo, não foi alguém que ficou para trás e hoje em dia ele consegue identificar o momento de comédia e o momento de seriedade. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Ou, como vocês sabem, eu reajo muito aqui os vídeos do Achismo, onde ele lá trabalha, né, no Maurício Meirelles. E dá para ver a forma que ele faz comédia da agora e do passado. Melhorou muito, muito. Deixou de parte a comédia quando está a falar assunto sério, mas ele fala em tom de brincadeira, mas está a falar assunto sério. E quando está para fazer piadas, ele também tem que ver o momento. Está com quem? Isso é importante na evolução de alguém que, não querendo, se tornou uma imagem, se tornou um símbolo de um país. Entendes? Porque a comunidade aqui em Angola ficou muito chateada com ela. Ficou tão chateado que o angolano é hipócrita. Ele te segue até que ele quiser, entendeu? Ele não te dá dúvida, não te dá motivos para você se explicar. Erraste e já te elimina. Então, isso que aconteceu com o Batista. Ele virou uma celebridade instantânea. Em vez de manter aquilo, ele ficou ignorando a comunidade angolana e foi fazendo o que dele. Mas graças a Deus, o tempo foi mais sábio e ele também seguiu a maré do tempo. Se mostrou que era criança e tinha coisas que não entendia lá atrás e hoje em dia ele entende com mais clareza. Isso é muito bom, isso é ótimo. Por quê? Eu estava assistindo um podcast completo, acho que de 40 minutos ou 1 hora e 20 e tal minutos. Deixa só ver aqui qual é o nome do podcast. Bom, o podcast chama-se O Antagonista. O Antagonista é o nome do podcast. É de uma moça, esqueci o nome dela. Eu achei muito interessante. Era para mim ter feito react, só que o assunto era tão interessante que eu fui buscar o vídeo completo, entendeu? Eu fui buscar o podcast completo. O Antagonista é um canal de podcast que tem mais de 1 milhão e tem diversos cortes ali do Batista, né? Eu achei muito interessante e eu falei, não, vou ver o que o Batista é feito, já que ele foi num podcast sério, então vamos ver até que ponto ele engrossou. Porque eu comecei a acompanhar a evolução dele no ano passado e ele foi num podcast que é muito mais virado para a política. Eu também acompanho muito política brasileira, família. Acompanho bastante mesmo. Yeah. Ele foi num canal que é muito ligado para a política, mas ele soube se comunicar. Isso é importante. O reconhecimento dos angolanos tem que vir para o Batista, entendeu? A arrogância dele amadureceu e dá para ver que ele consegue transportar informações sobre Angola de um jeito sério, mas brincando. E ele entende agora a responsabilidade de pegar as informações e as suas influências e abrir a boca. Isso é muito bom. É importante que os angolanos acabam de reconhecer. Porra, mais Kumbu, me deram 50 paus. Deixa ali o corpo da mensagem. Estamos a falar do Batista, não vou esquecer. Nunda, ficaremos felizes em recebê-lo aqui no Ceará. Mano, essa família me ama. Desde já desejamos muitas felicidades e sucesso para vocês. Abraço. Um abraço, Dona Antônia. É a esposa do Senhor Erisberto. Uma família linda. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus os pague. Vamos continuar a falar do Batista. Está a ser interessante, né? E vou dar um jeito de cortar isso e compartilhar com os nossos queridos angolanos aqui que gostam de criticar bastante. Eles não analisam, só criticam. Gostam muito de hype. Ficar falando dos outros, criticando e blá blá blá. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Alguém do calibre do Batista Miranda tem que ter responsabilidade e graças a Deus ele entendeu isso. Não deixou de ser comediante, não deixou de ser humorista, mas passou a ser um bom comunicador da cultura angolana, da sociedade angolana. E eu vos digo, eu conheci o Batista, nos encontramos uma vez na casa dele mesmo. Não, 2 vezes parece. 2 ou 1 vez na casa dele. Eu conheço a mãe dele. Conheço a mãe do Batista, já me tirou sangue, trabalha no posto médico. Eu conheço os irmãos dele, conheço os primos dele. Eu cortava cabelo na barbearia deles. Então é isso. Então dava para ver essa evolução. Ele quando ele recebeu essa responsabilidade, sem querer, era alguém muito novo, muito inexperiente. E é muito difícil falar, né, do nível o nível do impulso que ele teve sem estar lá. Mas não devemos ser condescendentes.
ele teve muito sucesso. Ele do nada saiu no canal do Felipe Neto, que era o maior do YouTube, saiu no canal do Orchinho, fez vídeo com o Michael Kister, foi nos canais televisivos aqui da Angola, começaram a lhe sugar, foi no maior podcast aqui da Angola, isso do dia para a noite. Quando a gente se espantou, ele estava no Brasil, em menos de 6 meses. Isso mexeu com a cabeça. Depois ele vem da família pobre, entendeu? Ele vem de uma família pobre, do nada começou a ganhar dinheiro, por mais que era pouco, mas para ele era muito, por causa da realidade dele. Então, na cabeça dele, ele meteu assim, se eu não fazer isso, se eu parar de fazer isso que eu estou a fazer, eu vou perder tudo. Então, ele estava jogando na segurança. Ele tinha que dançar a música da Maré, que estava a lhe dar coisas que ele nunca viu. Então, ignorou totalmente a responsabilidade de levar as informações lá para fora. Mas ele amadureceu muito, cresceu muito e tem mais responsabilidade no que fala, principalmente sobre Angola, e tem um entendimento diferente da cultura angolana do que mostrava no passado. São esses 4 pontos que eu pude analisar. O podcast que eu assisti é do canal O Antagonista. A moça já vinha aqui em Angola no passado e eles trocaram ali algumas experiências sobre Angola, falaram um bocado também sobre o boom, babá. E foi muito legal estar aquele podcast. Me senti bem, me senti tranquilo. Poucas piadas estavam a vir. Ele faz muitas piadas sexuais, de cunhos sexuais, mas ele estava a se segurar, então quer dizer que ele aprendeu muito, entendeu? Está de parabéns ele e está de parabéns as pessoas que estão ao redor dele.